Que bênção, Sheila e Fábio, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, eu queria nessa manhã refletir com os irmãos sobre talvez uma das perguntas mais importantes, revestidas de tanto significado diante de tantas perguntas que você possa fazer na vida, e que talvez alguns ainda não tenham se encontrado, ou não tenham conseguido entender a resposta. Deus não faz nada sem propósito, amém, irmãos? Eu acho que tem gente em dúvida. Deus não faz nada sem propósito, amém, irmãos? Para que Deus fez você? Eu fiquei muitos anos dentro de igreja que eu trabalhava para o Senhor, servia o Senhor, e desde a minha juventude e de uma idade bem, acredita, irmãos, eu já fui jovenzinho, já tive cabelo. Na segunda-feira da semana passada, eu fui num culto lá, tinha lá uns 40 pastores. Aí, ao término do culto, teve um pastor que veio na mesa onde a gente estava e falou assim para minha esposa e para minha filha: olha, o pastor Anderson já fez sucesso lá na minha igreja há tempos atrás. Eu tive que falar assim: viu, minha filha, você não acredita no seu pai, mas já fui lírio. Hoje eu sou cana quebrada, que fumega. Mas lá atrás, naquele tempo, esse relacionamento com Deus, eu sempre ficava me perguntando razões, propósitos, eu sempre fui muito questionador. E nesse processo de questionamentos, eu me fazia uma série de indagações, perguntas às quais eu fiquei sem resposta. Outras que no decorrer da vida, da minha caminhada, elas vieram. Umas que em determinado momento de crise eu perguntei, questionei, eu disse: não é possível isso ser assim, Deus. Só depois de muito tempo eu fui ter resposta. Tem umas coisas que eu me pergunto até hoje, e tem outras que eu comecei a falar assim com Deus: se eu não souber disso, eu vou passar minha vida inteira vegetando. É como um barco no meio de um oceano que não tem vida, que não tem vento, que não tem direção. Eu queria, para tanto, compartilhar com vocês o texto de Efésios 2, capítulo 10. E o Senhor me permitindo, à noite, nós vamos continuar nesse texto, e nós vamos falar à noite, de um grande poema que Deus escreveu. Esteja aqui, e você vai, então, conseguir entender que poema é esse. A palavra de Deus nos diz assim: porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. Qual é o propósito, irmãos? Propósito. Razão de ser, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Ou seja, a criação, a tua criação, a tua existência tem um propósito, tem uma razão de ser. E nessa razão de ser, o Senhor, nesse propósito, já preparou todo o caminho. Ou seja, eu acho lindo que antes de Deus falar haja luz, Deus já tinha falado haja cruz. Antes das coisas criadas, Deus já tinha um caminho que era a cruz. Que coisa linda! Eu acho muito lindo a gente parar e pensar o propósito divino, como Deus faz tudo com propósito, a partir do momento da premissa que, quando Ele fala, vou criar, Ele já está criando, já tem propósito, já tem caminho, já sabe qual é o alvo. Ou seja, a tua vida nunca esteve à deriva.
E para a gente continuar, me permita orar com você, nós vamos refletir no tema, criados para quê? Senhor, fale com a sua igreja, por sua infinita graça e misericórdia, que hoje seja mais uma vez dia de transformação, de libertação e de salvação em Cristo Jesus. No nome dele que nós assim oramos. Amém. Por que será que o envolvimento com as coisas de Deus nos leva a ter um sentimento tão profundo que estamos agradando a Deus e que a nossa vida está no centro de Deus, porque há um propósito pelo qual nós estamos realizando uma obra? Por que será que o ativismo religioso tomou tanto conta das nossas vidas, ao ponto da gente sempre tentar se envolver cada vez mais com as obras de Deus e não com Deus das obras? É muito oportuno a gente verificar o conceito de relacionamento, até porque um grande propósito pelo qual Deus nos criou é para nos relacionarmos com Ele, e quando a gente não entende isso, a gente acaba colocando a obra em primeiro lugar. Às vezes eu fico imaginando aquela árvore que foi feita aqui, e que eu já cansei de elogiar. Falei, meu Deus, aqui no congresso aqui dos jovens, irmãos, que árvore foi aquela? Quando eu vi aquela árvore a primeira vez, eu me perguntei se o Éden tinha uma daquela. Lá no paraíso, muito bem feita. Mas quanto tempo foi disponibilizado para fazer essa árvore? Quanto recurso empenhado? Quanto trabalho, quanto labor? E me pergunto, quanto tempo será que nós ficamos de joelho clamando e falando, Deus abençoe esse congresso, Deus fale com a juventude? Até que ponto o relacionamento com Deus está sendo superado por um relacionamento com as obras, com as coisas de Deus? Esse é o questionamento, até porque, às vezes, fazer as coisas para Deus nos dá uma sensação de utilidade, e mais ainda, até de mérito. Porque, irmãos, quem trabalha sempre se acha no direito, não sei porquê. Como assim, pastor? Vou explicar. O dia que você lavar a louça de casa, no café da manhã, no almoço e na janta, você não vai admitir um infeliz que tome um copo d'água e bote o copo na pia. Você vai dizer, não, vá lá e lava. O dia que você trabalhar arduamente, polindo o carro, ai de quem chegar com as mãos cheias de digitais e colocar nos vidros. Você vai dizer, eu tiro a mão daí, rapaz, eu dei uma caprichada. O dia que você limpar a casa toda e fizer uma grande faxina, sabe o que vai acontecer, irmãos? Eu duvido que tenha alguém que vai fazer um prato de farofa com arroz, com aquela... E vai comer no lugar indevido, você vai... Ei, aqui não, acabei de limpar. Faço não. Quem trabalha sempre se acha no direito. Sempre acha que... Aí vai dizer assim, aqui é desse jeito, aqui sou eu, aqui é comigo. Mas muitos querem fazer por fazer, outros querem fazer porque não tem quem faça, e alguém precisa... está contemplando aquela área. Agora mesmo, nós viemos aqui de manhã, estavam as crianças aqui, parece que teve um probleminha ali com uma classe, uma irmã foi lá e falou assim, não, eu vou ficar aqui, porque alguém precisa fazer, tem que alguém estar aqui com as crianças. Mas a questão da vida é, nós fomos criados com um propósito, o texto vem falando disso, e para a gente agradar a Deus, nós fomos criados com um propósito, sabe qual? Viver para agradar a Deus. Isso. Tudo que você fizer na vida, se você não fizer para agradar a Deus, acabou. O jovem agora questiona que tipo de profissão eu devo exercer, para onde ir, que decisão tomar.
vai agradar a Deus, ou ao teu bolso, ou ao teu ego? Eu estou numa crise conjugal, está ficando difícil, um momento é insuportável, minha família está passando por momentos tão delicados, eu estou pensando em me separar, porque ninguém foi criado, olha só, com o propósito de viver um inferno como esse. Sim, o divórcio vai agradar ou não a Deus? O que vai agradar eu já não sei, porque agora o que a gente quer é o que agrada a gente. Até porque, irmãos, quando a coisa começa a apertar muito o nosso coração, a gente logo quer se livrar, porque consertar dá problema, requer trabalho, requer tempo, requer paciência, e tem coisa que não dá para trocar, irmãos, é consertar mesmo, é reparar. E nós fomos criados para fazermos a obra de Deus, mas sabe com que projeto, com que propósito? Para agradá-lo. Para agradá-lo. Você conhece a Deus ao ponto de presentear a Deus e agradá-lo? Porque a convivência permite isso. Tem irmãos, e a gente participa assim de uns congressos, e nada contra isso, irmãos. Mas cada um tem um jeito. Tem irmãos, às vezes, que eu vou pregar num lugar, Marcos Miranda, aí vem com kit Natura e Boticário. Eu fico assim, produtos excelentes. Só que, irmãos, eu tomo banho com um pedaço de sabão do coco, da cabeça à planta dos pés, e só uso um perfume. Eu não gosto de um monte de cheiro. Quando que eu vou usar esse kit? Será que esse presente vai me agradar? Fica a dica aí, irmãos. E o sabão de coco tem marca que eu não vou fazer propaganda, que a esposa, porque eu não estou ganhando nada com isso. Tem um sabão de coco específico, não é qualquer um não. Senão não vai dar certo. Irmãos, esse negócio de agradar não é uma coisa fácil, porque às vezes a gente quer dar o que pode, o que tem, o que nós não estamos interessados em agradar. Você conhece gente que recicla presente que ganhou? Não troca nem a bolsa, quando vê um selinho assim, passa um liquid paper e já muda o destino, o endereço e vida que segue. Aquela coisa assim, é só uma lembrancinha. E às vezes, irmãos, essa semana teve um rapaz que me parou aqui no corredor. Ele, quando me viu, ficou nervoso. Aí, pastor, eu queria lhe dar um mimo, um agradozinho. Ele tirou um chaveirinho simples, escrito assim, Jesus. Eu olhei para ele, eu peguei aquilo, eu fiquei tão emocionado com aquilo. Eu vi ele querendo fazer alguma coisa para agradar, ele não sabia como. E aquilo mexeu, balançou. Eu fui entrando ali no gabinete assim, pensando naquilo, balançado com aquele gesto. Sabe por quê? Irmãos, para a gente agradar, a gente precisa conhecer, saber, procurar fazer o melhor. Não é de qualquer jeito. Deus não recebe qualquer coisa. A gente, para agradar a Deus, nós temos que fazer uma entrega que realmente vá de encontro com aquilo que Ele vai dizer. Eu tenho me agradado da sua vida, daquilo que você tem ofertado, daquilo que você tem feito, porque não são só vozes bonitas, não são acordes bem colocados, mas é vida que transborda, que agrada a Ele, porque antes da obra, o Senhor vê quem está fazendo, se está agradando a Ele. E aí transforma-se num grande desafio. A Bíblia fala para cada um de nós que nós devemos cada vez mais fazer a vontade de Deus, e é responsabilidade nossa viver pela fé. Em Mateus 5, 13 e 14 diz assim, que somos sal da terra, e por meio de nós outros também serão alcançados. Eu te pergunto, esse último ano, quantos foram alcançados pela sua vida? Quantas oportunidades essa semana de fazer assim, não, eu vou abrir mão de um tempo,
e vou dedicar a Deus para fazer especificamente, exclusivamente a obra de Deus. Quantas pessoas passaram por nós desejosos, esperançosos de ouvir algo de fé, de uma verdade que mudasse a sua vida, mas andando desfocados e não percebendo como poderíamos agradar a Deus. Talvez nós tenhamos perdido muita coisa. Às vezes a gente quer levar para o lado da razão, da justiça. Às vezes a gente quer usar e levar para tantos lados que não vão agradar a Deus. Alguns aqui na igreja estão falando assim: quer ver, o pastor vai lá, vai consertar o púlpito. Irmãos, me dá uma agonia olhar para esse púlpito, tira púlpito, bota púlpito. Eu não olho essa linha central, eu acho que eu estou deslocado, fora de ordem. Eu vou sempre centralizar, botar aqui. Eu sou meio assim, sabe, gabaritado. Aí às vezes eu olho até que a mesa do Senhor, aí eu venho, sempre quem me conhece já sabe, eu venho aqui, dou uma conferida, 2 palmos para lá, 3 dedos para cá, está alinhado, está tudo bonitinho, está tudo organizado. E às vezes não dá, eu chego ali, irmão, me dá, mas o que eu estou fazendo agrada ao Senhor? Ou é para me agradar? O que eu estou fazendo é para tocar o coração de Deus? Ou é para satisfazer o meu ego? Porque às vezes, eu não sei se você já teve essa experiência com Deus, de momentos que você vai orar, e você está tanto teu coração preso numa coisa, que Deus fala assim: dê. Quer me agradar? Entregue. Quer viver para o meu louvor? Ceda. Quer viver para o meu louvor? Não priorize as tuas necessidades, mas viva buscando as coisas do reino em primeiro lugar, que todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Vem acréscimo. Vem mais um acréscimo, vem outro acréscimo. É viver o reino, é viver para a glória, é viver para o senhorio, é viver para o Rei dos Reis. Não há como pensar numa vida diante de um propósito, de uma existência, de uma carreira profissional, de construção de uma família, que não tenha a finalidade última de glorificar, agradar, exaltar o nome do Senhor. É inacreditável que alguém sai de casa, pastor Pedro, de manhã, e pensa assim: eu vou trabalhar porque eu preciso ganhar dinheiro. Não, o que você precisa é agradar o Senhor. Dinheiro é consequência, não é razão. É inacreditável que a gente tem gente que acorda de manhã e ainda fica assim: eu tenho que matar um leão por dia. Já ouviram essa expressão, irmãos? Todo dia eu tenho que matar um leão. Aí um dia desse eu fui num lugar assim muito chique ali, aí tinha uns grandes empresários assim, gente do Brasil, fora dele. Eu fui tomar café da manhã, Marcos, né? Vamos abrir aqui o confessionário. Salão de automóveis. Um dia antes de abrir o salão, fui convidado para estar lá, um dia antes, só com aquele pessoal ali, sabe? Aquela turma ali que no almoço, coitado, depende assim de uma caridade para poder almoçar. Gente, que coitados, a vida muito difícil, muito difícil. Eu fui tomar um café da manhã, eu vi uma conversa de 2 homens vivendo essa vida difícil, muito. Um falou assim para o outro: e aí? Você está com quantas agências no Brasil aí e tal? Aí ele falou assim: não, o negócio reduziu um pouco, eu estou com 238 agências. Aí o outro falou assim: não, é porque agora eu estou expandindo, eu estou indo para a área tal, para não sei o que e tal. Aí ele: mas tu veio de quê? Tal, porque no voo pensei que você sai. Não, eu peguei um jato, tal, de não sei o que, e parou. Aí eu estou com a cabeça abaixo, assim: meu Deus do céu, se eles souberem que eu vim na Fiat Uno, andando na Rio Santos, parando, comendo aquele Guaracamp com um joelho, e eu estou quieto, só observando a conversa. Chegou a determinado momento da conversa, irmãos, um falou assim para o outro: e aí?
Você está matando o leão de cada dia? Aí o outro fala assim, não, rapaz, não, eu não mato o leão, não, eu deixo o leão vivinho. Aí eu falei assim, agora eu quero ver como é que vai ser isso. Como é que vai ser isso? Ele falou assim, eu guardo o leão ali vivinho, sabe por quê? O leão me mantém esperto. O leão me faz procurar rota, o leão me mantém distância, leão está ali me olhando, eu sei que se eu der bobeira ele me traga, então o leão é que me mantém ativo, vivo, vigilante, não mata o teu leão não, rapaz. Aí eu falei assim, aprendi mais essa, eu estou desesperado todo dia tentando matar um leão. Sabe por quê, irmãos? Quando vem problema sobre nós, a nossa oração é para Deus matar o leão. E a nossa oração devia ser assim, Deus, me dá forças para encarar o leão. Senhor, me sustenta para encarar o urso. Porque esse foi o currículo de Davi, antes de enfrentar Golias. Deus me condiciona para tal, porque isso é agradar ao Senhor, é viver uma vida que vale a pena, e a gente tem que cada vez mais viver essa vida, viver uma vida que agrade ao Pai. Uma vida que não agrada a Deus não tem propósito, não tem sentido, não tem razão de ser. Ei, acorda, eu estou falando para você que só pensa na sua empresa, só pensa em trabalho, só pensa nas coisas terrenas. Filipenses 4:8, quanto mais, irmãos, tudo que é justo, tudo que é honesto, se há alguma fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai nas coisas do alto, naquilo que vai agradar ao Pai. Segundo momento, criados para toda boa obra. Irmãos, não é qualquer obra, é para toda boa obra. Não é isso que diz o texto, irmãos? E a gente acha que toda boa obra é socorrer toda e qualquer pessoa que bate a nossa porta. Aliás, a gente gosta disso. Primeiro que a gente se sente por cima, dá aquela coisa, né, do bom samaritanismo. Irmãos, tem gente que Deus está apertando, provando, que se você estender a mão e ajudar, tu entra na prova junto com ele. Tem gente que não sabe a diferença, o que é fazer um trabalho missionário e o que é fazer um trabalho de socorro. E quando essas coisas se fundem, e o que é fazer um trabalho de libertação. Aí vai fazer um trabalho em nome de missões, cujo trabalho está sendo de libertação, mas não tem nenhum preparo para isso. Vai pagar um preço altíssimo. Vai pagar preço alto. Me lembro uma vez, minha antiga igreja, quando a juventude estava se reunindo para fazer evangelismo de travestis na rua. Falei, vocês sabem a seara que vocês estão entrando? Que tipo de preparo vocês tiveram para lidar? Não, é que... Falei, como diz o poeta português, essa emenda vai ficar pior do que o soneto. Isso tem tudo para dar errado. É só olhar Juízes 9, Jefté, filho de uma prostituta. Ele vai entrar numa batalha que era, olha a origem do povo que ele foi guerrear, olha as feridas que ele tinha, morava em Tobes, quer dizer sarjeta, se juntou com um monte de malfeitores, fez um voto de tolo, ganhou a batalha, mas perdeu aquilo que talvez fosse a maior riqueza, aquilo que ele poderia deixar, que era a sua descendência. Cuidado com isso, irmãos. Não é qualquer pessoa que a gente estende a mão, para tudo tem tempo certo, hora certa, gente certa. Vigie, por mais bom propósito que você possa ter, que às vezes o que você quer fazer são obras, e às vezes tem uma parede gigante que você está erguendo com tanta obra que você faz, cada dia você bota um tijolo, mas você não está percebendo que essa parede está servindo de obstáculo entre a sua vida e a de Deus. Eu quero é levantar um tijolo, levanta um, pastor João. Amanhã mais um tijolo, e fica, olha, estou agradando a Deus. Não, às vezes o muro está enorme. Está enorme.
porque nós fomos salvos não pelas obras, nós fomos salvos para boas obras. Efésios 2, 8, 9. Nossas obras não nos levam para o céu, mas nós levamos as nossas obras para o céu. Se tem uma coisa que a gente precisa fazer é povoar o céu. Se tem coisas que a gente tem que fazer é juntar tesouro no... Faz obra aqui, que impacta lá. A gente às vezes está invertendo essa polaridade, essa tensão entre fé e obras. Isso é antigo, irmãos. Lutero começou a descer a marreta em Tiago. Justificação pela fé de Abraão. Há uma interrogação, capítulo 2, ali no final do texto, mas ele confrontando com Romanos, fala assim, isso aqui não está me cheirando bem, não tinha entendido. Fé e obras. A vida cristã é muito simples, o problema é que às vezes nós, como homens, estamos na posição errada, fazendo coisas erradas, com projetos errados, com obras erradas, ainda estamos falando assim, o que vier eu faço, o que puder eu meto a mão, ajudo. Não, meu irmão, não queira ser orelha se você é boca, não queira ser pé se você é braço. Fique na posição que Deus te chamou. Não é que Deus não possa te usar esporadicamente em outras questões, como Deus usa até mula, faz falar. Deus usa quem quer, como quer, mas a tua vida tem um propósito, tem obra boa que Deus preparou, tem coisa boa para você fazer. E todo o drama que aflige o coração do homem é quando ele começa a se envolver com obras que ele pensa que são obras boas, mas Deus não preparou para que ele realizasse. Se envolve em tantos projetos, há tanto empenho, e quando eu falo disso, eu sempre lembro da vida do meu filho, que estudou uns 6, 7 anos de uma maneira assim, feroz. E essa semana, quarta-feira, ele estava fazendo uma live dizendo assim, eu queria passar em alguns concursos e eu tinha botado Deus de fora. Ou seja, todo aquele esforço, todo aquele empenho, todos aqueles anos desmedidos, morando em alguns lugares fora, ele reconhece que Deus não estava sendo contemplado naquelas obras. Até o ponto que ele se rende a Cristo e fala, eu vou ser ministro da palavra de Deus. Agora eu encontro significado, agora eu encontro propósito, agora eu encontro razão de ser. Não que todo mundo tenha que deixar carreira, estudo, não é isso que eu estou falando, irmãos, para ser pastor, não é isso não. Você que é bancário, quantas vidas você ganhou esse último ano? Você que é advogado, você que é empresário, você que é professor. Que mecanismo tem um professor para influenciar vidas para a glória de Deus? E, infelizmente, nossos professores estão tomados por ideologia, com coisas que nada tem a ver com Deus, aliás, que se confrontam com as coisas de Deus e não conseguem perceber que obra você está fazendo. Que tipo de obra? Com propósito errado? Se tiver propósito errado, irmãos, relacionamentos destruídos, filhos rebeldes, escravidão, barreiras relacionais, tudo acontece quando a gente começa a se envolver com coisas fora do propósito da obra que Deus tem. Nosso propósito é glorificá-lo. A Bíblia diz assim, tu, porém, sofre as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Porque ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, e se é coroado, se não militar legitimamente, ou seja,
A militância é legítima, a obra que agrada a Deus. Deus preparou obras para que andássemos nela. Me diz, quais são as obras que você está realizando? São as que Deus preparou ou são as que você sonha? São obras que vêm do céu ou são obras que brotam do teu coração? São obras que você quer satisfazer seu ego ou são obras que vão glorificar o nome dele? Eu queria concluir falando uma coisa para você. O grande propósito da vida com Deus, da grande feitura de você estar aqui, é que você foi criado para ter intimidade com Deus. E a palavra de Deus constantemente nos leva a ver isso. Ao ponto de não é o pecado que nos afastou. E os nossos pecados, diz Isaías, é que fazem divisão entre nós e o nosso Deus. Se há divisão, quebrou a intimidade. Se tem uma coisa que destrói a vida, destrói relacionamentos, destrói igreja, destrói tudo, é essa coisa chamada pecado. Pecado é que traz dor, pecado é que traz peso, pecado é que acaba com a gente, irmãos. Quando não há intimidade com o Pai, o pecado pode estar tomando a sua vida, porque nós precisamos ser moldados nele. O grande projeto de regeneração em Cristo Jesus é para que a intimidade possa voltar. No sacrifício de Jesus na cruz, a barreira e o obstáculo que tinha no Santo dos Santos, o véu se rasga e hoje eu e você temos livre acesso ao Pai. Sabe o que é isso? Intimidade. Não tem barreira, não tem dificuldade, não tem problema, dá para ligar e conectar direto. Eu olho para a vida de Daniel, um jovem tão comprometido com Deus, mas que intimidade ao ponto de o Senhor revelar a ele o sonho, e junto com o sonho, a interpretação do sonho. Como Daniel consegue isso? Intimidade. Abraão foi chamado de quê, irmãos? Amigo de Deus. Eu olho para a vida de Pedro, em momentos difíceis, ele numa fase de crescimento, de conhecimento de quem era Jesus Cristo, ao ponto dele declarar: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E aí Jesus fala para ele: parabéns, parabéns, apóstolo, não foi carne nem sangue que te revelou. João, no momento de dificuldade, já começa a pegar logo a gangue que estava com ele, e aquele grupo de milicianos ali, já queriam invocar para que viesse fogo da terra e consumisse aquele povo, os filhos do Boanerges, filhos do trovão. Deus disse: para. Mas ele recostava a cabeça no peito de Jesus, e ele é chamado de discípulo amado. Você vai dizer assim: alto lá, pastor, mas quem escreveu foi ele mesmo. Dá um desconto, né? Porque está escrito lá na epístola dele por ele mesmo. Dá um desconto, pastor. Você olha para a vida de João, que intimidade. E eu fico hoje me questionando assim: Anderson, tu tem tido sonhos, revelações? Anderson, se hoje Deus tivesse que te classificar num relacionamento com Ele, Anderson, que tipo de classificação Deus daria para você, Anderson? Amigo de Deus, não está nem aí para Deus, não percebe que Deus existe, vive de fachada com Deus. Que tipo de nomenclatura
num relacionamento com Deus, Deus me daria. Sabe por quê, irmãos? Intimidade, gravem isso, é uma via que não tem volta. Pegou esse princípio? Intimidade é uma via que não tem volta. Depois que você chegou àquele nível de intimidade, não tem como retroceder, até porque intimidade é conhecer, é se mostrar. Se você já chegou naquele nível, não tem como recuar. A fase é a seguinte, porque intimidade você só avança, é avançar, é caminhar, é uma progressão. E foi para isso que Deus criou a gente, para a gente viver nessa progressão, nessa intimidade. Por isso, conhecer a Deus significa permanecer nele, viver para a glória dele, até porque os relacionamentos hoje estão sendo muito deturpados, porque se quisermos viver um cristianismo autêntico, nós temos que estar interessados sim, em agradar ao Pai, em realizar as suas obras e não as nossas, e viver uma vida de intimidade com Ele. Você conhece a voz dele? Você sabe quando Ele fala? Você sabe as propostas que vêm sobre você que nada tem a ver com Ele? Você essa semana talvez já esteja passando por desafios, gente falando para você, vem cá fazer essa obra que nada tem a ver com Deus, fuja disso, sai disso. Agora o viver na intimidade com Ele, buscando agradá-lo, fazendo as obras dEle, essa é a razão que fomos chamados. Curve a sua cabeça, nós vamos adorar o Senhor. Ore, fale com Deus.